Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, Andrélia, tudo bem? Opa, que bom ver você aqui. Mestre Alicate. É porque, como eu disse, gente, eu chego bem pertinho porque fica tão pequenininho que eu não vejo. Sejam todos bem-vindos. Aqui o pessoal também aqui do Facebook. Olá. Laendre, José. O pessoal do YouTube, por favor, me dá oi, que eu tô vendo que vocês estão aí, então me dá oi também. Gente, sejam todos bem-vindos. Estou bem, estou bem. Que graças a Deus. Apesar de tudo aí, a gente está passando numa boa. E vocês, como vocês estão, gente? Espero que todos bem. Agora a gente está um pouco voltando à nossa vida aí, ao nosso cotidiano aí. Eu ainda tenho um pouquinho de receio em relação a isso. Hoje eu dei uma saída, fui no mercado, e aí a gente estava tão cheio, que eu fiquei até nervosa. Falei, gente, como tá cheio isso aqui? E aí eu me liguei que hoje é dia dos namorados, gente. Aí as pessoas estavam comprando o presente dos namorados, eu fiquei até preocupada com isso. Falei, caramba, só foi liberarem o shopping, que o shopping estava lotado. Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Sejam bem-vindos, boa noite a mais um episódio do Mais D Social. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e hoje nós vamos falar de três, tá, gente? Três fatores que contribuem para o sucesso da captação de recursos. Então, primeiro, eu sempre vou começar dessa forma, falando para vocês, sempre repetindo, batendo na mesma tecla, para que vocês não esqueçam, tá, gente? Então, gente, o que é captação de recursos? Ok? Captação de recursos, gente, é a ação que as organizações sem fins lucrativos fazem para captar, é aquela coisa de conseguir, né, recursos para fazer as suas atividades. Então, só para vocês entenderem que eu vou captar recursos, é uma ação que eu vou fazer para conseguir recursos para fazer as atividades do projeto. É só para vocês não esquecerem isso. Segundo ponto é que captação de recursos, gente, eu gosto de falar que ela tem três vertentes. A gente tem três linhas aí em relação à captação de recursos, que é recursos humanos, pessoas, que são nossos voluntários, pessoas que dão tempo e também dão as suas habilidades para que as atividades da instituição possam acontecer. Segundo, são recursos, né, de físico. Eu posso ter um espaço para fazer um evento, eu posso ganhar um computador, eu posso ganhar alimentos, eu posso ganhar fralda, eu posso ganhar ração. Então, são produtos, tá? Então, são coisas físicas. E terceiro, é recursos financeiros. Por que eu sempre gosto de falar isso para vocês? Porque as pessoas sempre falam a mesma coisa. Débora, eu preciso de recurso financeiro. Eu preciso captar recursos financeiros. Então, eu gosto de falar dessas três coisas, porque as três coisas fazem muito sentido para o nosso projeto. Primeiro ponto, aquela questão do recursos de pessoas. Se na minha instituição eu não tenho ninguém, eu não tenho recursos financeiros para pagar pessoas, eu preciso de voluntários para que faça as atividades da instituição acontecer. Então, só para as pessoas terem noção da importância desse recurso. Então, a gente não pode nunca falar, ai, voluntário, é difícil trabalhar, que não sei de quê, não sei o que, a gente não pode esquecer que sem o voluntário, no momento que a instituição não tem recursos financeiros para arcar com as despesas realmente de recursos humanos, que são seus funcionários, a gente tem que sempre optar pelo voluntário. Então, para ter um voluntário na instituição, a gente tem que saber ter um relacionamento com essas pessoas. Então, a gente só tem que pensar nesse ponto, a importância desse profissional, dessas pessoas dentro da instituição. Então, é um recurso muito valioso. Segundo ponto, são os recursos de produtos, como eu falei. Se hoje eu tenho uma instituição, mas eu não tenho condição de pagar um aluguel, eu vou correr atrás de ter um parceiro que vai me ceder um espaço. Se não for ceder um espaço para mim, que ele me faça esse valor muito mais barato. Então, se hoje eu aluguei um prédio, exemplo, tá, gente? Um prédio não, vamos botar aí uma casa de 2 andares, está acontecendo o projeto. E a pessoa poderia me cobrar R$4.000 por esse aluguel, e hoje ela está deixando eu pagar 1.000, então esse é um parceiro, porque ele poderia estar ganhando R$4.000, R$5.000, e ele está pedindo o quê? R$1.000, só para manutenção da instituição. Como se fosse isso, né? Ele vai lá, tem R$1.000, ele tem água, a gente não precisa pagar água, esse tipo de coisa. Então é um valor simbólico. Ele poderia alugar por 5, 6 mil. Mas aí ele deu
o espaço pra gente, a gente está pagando aluguel de R$1.000 por camaradagem. Então, assim, olha como isso é importante. E os produtos? Eu faço o quê? Trabalho com animais, eu tenho que dar ração para esses animais, eu tenho que ter o espaço para esses animais dormir, então precisa de colchão, edredom, pano, esse tipo de coisa. Preciso de material de limpeza o tempo todo, então a gente gasta muito com limpeza. E eu faço campanha, as pessoas me dão o quê? Material de limpeza, me dão a ração. Ou eu tenho outro projeto que trabalha com crianças, a gente distribui leite, distribui cesta básica, a gente pede alimentos, então a gente recebe muito alimento, recebe muito leite, recebe muita fralda. Então, quando eu falo isso para vocês, olha os recursos de produtos que estão chegando no seu projeto e você está deixando de gastar. Então, no momento que você conta no final do mês, nossa, eu recebi tantas cestas básicas, 50 cestas básicas, eu recebi 10, eu deixei de gastar, vamos dizer assim, R$500 no projeto. Esses R$500 eu utilizei para pagar a conta de luz. Entendeu? Então, assim, olha a importância desse recurso que chegou ali de produto. Ou, por exemplo, a gente recebe tantos produtos no contexto de sapato, roupa, bijuteria, a gente faz um belo brechózão, e esse brechózão é uma forma da gente captar recursos também. Então, as pessoas doam produtos para a gente vende esse produto, onde a gente vai converter esse produto em dinheiro, e esse dinheiro vai para as atividades do projeto, que é pagar luz, é pagar uma assistente social, é pagar uma pessoa que está ali fazendo serviços gerais, não serviços gerais em si, que a gente não tem condição, é uma diarista. Mas olha só o que eu estou dizendo para vocês. A gente pensa muito no recurso financeiro, eu preciso de dinheiro, e não estou dizendo que a gente não tem que pensar. Eu sempre falo com as pessoas que antes da gente montar um projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, qual é o custo desse projeto? O quanto eu vou precisar para manter esse projeto? E hoje muitas pessoas me falam que nem sabem quanto esse projeto custa mensalmente. Então, o primeiro erro que a gente tem aí, que como eu falei, a gente vai falar sobre os 3 pontos fundamentais aí, os 3 que fazem o sucesso da instituição, mas o primeiro ponto é a gente não pensar no custo da instituição. Então, assim, a gente não planeja, a gente não para pensar o quanto eu vou gastar para que essas atividades aconteçam. Então, no momento que eu não sei quanto eu gasto, eu não sei também quanto eu vou precisar captar. Isso é uma coisa muito importante, gente. As pessoas ficam, não acredito. Eu preciso saber disso? Precisa. Porque não tem como a gente fazer uma captação de recursos sem saber o quanto a gente precisa. E aí, eu estava conversando isso essa semana com uma pessoa e eu falei, olha, a gente vai fazer... Ela tem movimento de fazer uma campanha, uma vaquinha. E aí eu falei, olha, a gente vai precisar fazer uma vaquinha, tanto que a gente vai fazer uma vaquinha semana que vem, tá, gente? A gente vai montar uma vaquinha aí com vocês. E a questão é, se eu vou fazer uma vaquinha, as pessoas precisam saber para que é esse dinheiro, para que ele serve, o que eu vou fazer com esse recurso. E normalmente as pessoas ficam, não, eu vou fazer uma vaquinha precisando de 10 mil. Se ganhar 2, tá bom. Se ganhar 3, também tá bom. Se ganhar 10, tá excelente. Mas afinal, o que você vai fazer? Tem essa primeira questão. Tanto que em algumas plataformas põem o tudo ou nada ou flexível. O tudo ou nada é, ou você só tem o dinheiro para fazer aquilo. Se você não chegar, tu não vai fazer. E é verdade. Se eu preciso de R$7.000 para fazer uma coisa e eu ganhar 2, eu não vou fazer aquela coisa, gente. Não tem como. Porque eu preciso de 7. E as pessoas ficam, nada, qualquer coisa que vier é lucro. Sim, mas a questão é, eu preciso captar recursos. O quanto não vai fazer diferença, porque não tá faltando mesmo de tudo, eu preciso. Então a questão a gente tem que pensar muito nisso. Tanto como eu disse que os financiamentos coletivos, ele bota essa questão. É tudo ou nada. Se você precisa do valor, é o valor que você precisa. É aquela coisa pontual. É 7, é 7, é 3, é 3, é 2, é 2. Não tem como você ganhar R$10 e você vai fazer alguma coisa. Você não vai fazer. O que você quer fazer realmente, você não vai fazer. Você vai utilizar aquele valor para outras coisas. E o que acontece com a gente nesse momento? Eu estou precisando, não sei. Na verdade, eu não sei quanto eu estou precisando, gente. Mas, se chegar a R$500, eu consigo pagar a luz. Se chegar a 300, eu consigo pagar a ajuda de custo ali da menina que faz a diária, a limpeza, a diarista. Então, a gente não pode ficar no se. A gente tem que ter certeza. Então, o primeiro erro é a gente não pensar no recurso que a gente realmente precisa, o valor que a gente precisa. Se eu preciso hoje tantos de cesta básica, eu preciso de 100 cesta básica, eu tenho que doar 100 cesta básicas, eu tenho que calcular na minha cabeça que 100 cesta básica são 500, são R$50 cada cesta,
cada cesta são 500, eu preciso de R$1.000. Eu vou ter que captar R$1.000 para comprar 100 cesta básica. Acabou, ponto. Eu preciso de R$1.000. Se a pessoa me der uma cesta básica, é lucro para gente. No contexto do é lucro para gente eu já vou descontar 50. Eu já vou utilizar 50 para outra coisa. Mas isso é importante. Eu tenho que pensar em quê? O quanto eu preciso para dar meu primeiro passo para a captação. Então, um dos erros é esse. E o que vai fazer com que a minha captação funcione de verdade é saber o quanto eu preciso. Porque aí eu sei realmente quais são as atitudes que eu vou tomar para ter aquele valor correto. Deixa eu chegar aqui, gente, que alguém já está falando aqui comigo. Peraí. Boa noite. Academia Treinamento. Boa noite, excelente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Ceciliano. Maurício, boa noite. BC, Olinda, boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Daqui, boa noite aqui, pessoal, também, que vocês estão chegando. E às vezes eu não falo com vocês, gente, mas deixa eu dar boa noite para vocês também. Fernando, boa noite. Joel, boa noite, gente. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de preocupação com isso. Que isso pode ser um erro, mas passa a ser um acerto quando a gente começa a desenvolver isso. Saber quanto realmente eu preciso. Porque no momento que eu sei quanto realmente eu preciso, eu começo a criar as estratégias para captar aquilo que eu preciso. Então, gente, já vem o primeiro ponto. Eu te disse um erro aí e já estou te dando o primeiro acerto, o primeiro passo para a sua captação sair de uma forma correta. É você sentar e falar, eu preciso de X. É X que eu preciso. Eu não vou pensar nos produtos que eu vou ganhar. Eu tenho que pensar no quanto eu vou precisar. Como eu disse, se eu ganhar produto, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse produto e vou armazenar, tá, gente? É modo de dizer, mas eu vou armazenar, eu vou botar lá na minha conta, vou começar a fazer meu patrimôniozinho lá, o patrimônio da instituição, com recursos que eu vou começar a ganhar de produtos. Então, por exemplo, se eu preciso de 10 mil todo mês, e todo mês eu consigo os 10 mil, porém eu consigo, sei lá, tantas cesta básica, tantas fraldas, tantos leites, eu vou fazer o quê? Por exemplo, todos esses produtos, se eu fosse comprar, eu gastaria 2 mil. Então, vou fazer o quê? Eu gasto 10, porém, eu ganhei 2 de produtos. Significa que 2 vão sobrar para o próximo mês. Eu vou pegar esses 2 e vou começar a fazer o meu patrimônio. Eu vou botar lá na conta da instituição. Não vou poder mexer nesse momento. Agora, mês que vem, eu vou precisar novamente de 10. Só que aí, como eu disse para vocês, eu vou precisar novamente de 10. Os 10 eu já tenho que entender que tem que estar aqui na minha instituição esses 10. E qual foi a forma com que eu fiz isso? E aí a gente vai falar das formas, que é o nosso segundo ponto. Quais fontes de captação que a instituição tem. Então, assim, 10, preciso de 10 mil. Como eu vou conseguir esses 10 mil? Entendeu? Eu já fiz o primeiro ponto, que foi saber o quanto eu preciso. Então, para minha captação funcionar, eu preciso saber o valor que é necessário para mim. A diferença entre captação de recurso para mobilização. Então, irmã Francimara, 2 pontos. As duas, vou dizer para você logo, para todo mundo aqui, as duas, gente, é para a gente ter recursos. Ponto. A diferença é que captação, eu estou pensando simplesmente no dinheiro, eu estou pensando no recurso em si, eu preciso do dinheiro e aquela coisa, não é modo de dizer, mas eu tenho que ter o dinheiro, pronto, acabou. Eu vou sair da instituição e vou começar a captar recursos das pessoas. Vou falar, vou fazer evento, vou fazer esse tipo de coisa. Quando eu falo de mobilização, eu estou mobilizando a instituição em si, é a gente que vai começar de dentro. As pessoas vão entender qual o recurso que precisa, quanto precisa. Eu vou começar a ter um relacionamento com os meus voluntários, com meus doadores. Eles vão começar praticamente a também estar captando junto com você, ok? Mas o contexto é ter o relacionamento com o doador. É você estar ali realmente junto com as pessoas, é vocês seduzirem as pessoas. Quando eu falo de captação, eu falo o que eu falo para vocês aqui. Eu vou lá, falo com você me deu R$1.000, ótimo, acabou, pronto. Pontuei ali. Eu não vou ter um relacionamento com você. A mobilização é esse relacionamento. Essa coisa que a instituição, dentro da instituição, ela tem todo o seu preparo, ela tem todo o desenvolvimento para estar ali junto contigo. Entendeu? A captação, eu só quero saber do dinheiro. Pronto, acabou. Eu tenho que ter dinheiro. E a mobilização é o contexto de mobilizar realmente, de fazer com que as pessoas fiquem na instituição. É a instituição toda entender a importância, então vai passar para voluntário, vai passar para beneficiário, vai passar para as pessoas todas. É o sentido de mobilizar.
a instituição toda vai estar fazendo isso tudo, vai correr atrás para fazer isso. Entendeu o tipo da coisa? Então a gente pega muito esse contexto. Por isso eu falo muito de captar, porque eu falo, os dois têm um contexto de ter recurso para dentro da instituição. Essa é a verdade. Mas o tempo todo eu falo para vocês aqui que a gente tem que interagir com o nosso doador. A gente tem que agradecer, a gente tem que mandar mensagem, a gente tem que estar falando com ele, a gente tem que conhecer ele. Isso é o contexto da mobilização. Mas, como eu disse, é obrigado a gente fazer isso. Esse é o certo. Então, não tem só captar e mobilizar. Os dois estão caminhando da mesma forma. Daqui a pouco a gente vai apagar o captar, né? Mas o captar é o ato mesmo de ir e correr atrás, vir ter esse recurso. Mobilizar não, é conversar, é ter aquela coisa, é ter um relacionamento, é a instituição vir, esse tipo de coisa. Mas o tempo todo a gente vai ter que fazer isso. Você vai fazer isso para você captar recurso realmente, você vai ter que mobilizar a pessoa, ainda mais se for para ela estar ali doando mensalmente para você, ter uma parceria com uma empresa, você vai ter que mobilizar, você vai ter que incentivar essa pessoa, você vai ter que ter um carisma para estar acontecendo isso. Então, assim, a questão é, a gente não pensa dessa forma. Então, assim, quando a gente está ali, pensou, falou, vou fazer, eu já sei quanto eu gasto, eu agora vou ir para as fontes de recursos, realmente. Qual a fonte de recursos que serve para a minha instituição? Aí vem essa questão. Quais fontes de recursos que existem aí? Aí eu falo, muitas pessoas chegam para mim e falam, Débora, eu quero captar recurso de emenda parlamentar. Simples assim, eu quero captar recurso de emenda parlamentar. Eu pergunto, tá, você já sabe como vai captar emenda parlamentar? Não sei direito não, tu vai me falar como é que é. Mas, opa, eu vou te falar como vai ser? Você vai fazer o projeto, vai fazer isso. Eu vou fazer tudo isso. Valeu? Então, assim, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que saber como isso tem que ser feito. Querer, gente, é aquela coisa, querer é poder. Mas a gente tem que correr atrás para aquilo acontecer. E às vezes a gente tem muito essa coisa, esse imaginário. Eu quero fazer uma parceria com o governo. Tá, mas você sabe como é fazer uma parceria com o governo? Não sei direito como é que é não, mas eu vou fazer. Tá. Primeiro você tem que saber como se faz, gente. Porque é aquela coisa, querer não é poder. Você tem que desenvolver. Você tem que saber como você vai chegar nessa parceria. Você tem que saber o que é essa parceria, como é feita essa parceria. Quais são os dados que precisam. E aí a pessoa fala, depois que vê tudo, fala, é muita burocracia. Gente, se você quer captar, você tem que saber o que você tem que captar. Você tem que saber como você vai captar. Então, assim, aí a gente pega o segundo ponto, que é as fontes. Eu falo muito para as pessoas, evento é uma ótima coisa para se fazer. O evento, você tem que estar se planejando para fazer um evento. Não é simplesmente, gente, eu quero fazer um bazar. Vou fazer um bazar. O que é um bazar, Débora? Então, você vai ter umas expositoras, vai ter uma expositora lá de comida, vai ter uma expositora lá de artesanato, vai ter outra que vende roupa, vai ter o outro que vende bolsa. É um bazar. São várias expositoras no seu evento. Show! Então, eu vou falar para essas pessoas que eu vou arranjar o espaço aqui, que eu já falei com fulano, que tem uma casa de festa muito bonita, todo mundo conhece. Então, eu vou falar com essas pessoas, que essas pessoas vão fazer a exposição lá e elas vão me dar 25% para isso. Tá, como você vai falar que essas pessoas vão te dar 25%? Não, então, elas vão fazer lá, depois vão pagar, e você acha que a pessoa... Não sei, gente, tá? Mas minha pergunta, porque eu estou conversando com a pessoa. Então, você acha que a pessoa vai fazer tudo, ela vai passar 6 horas lá junto ao teu evento, depois ela mesma vai pegar e falar, olha, eu gostei muito de você, tá aqui os 25% do que eu vendia. Você sabe quanto ela vendeu? Não, mas ela vai me dar os 25% do que ela vendeu. Gente, desculpa, não é desconfiando das pessoas, mas a gente tem que saber, será que ela vai te dar os 25% de verdade? Ela pode chegar e falar assim, olha, eu não vendi nada, e pode ter bombado, ter vendido lá 5, 6 mil reais, e falar, gente, eu só consegui vender 500 reais. Então, eu só vou te dar esse valor aqui. Os 25% que eu conseguia foi 100 reais, tá aqui 100 reais. Aí você fala, cara, ela conseguiu 100 reais, mas poxa, eu vi que ela tava bombando lá, mas só 100 reais? Você vai falar para ela, olha só, eu vi que você vendeu mais? Não. Mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu já vi um caso desse. A pessoa fez todo o evento, botou 15 expositoras, as expositoras fizeram o evento, a instituição divulgou o evento, as expositoras também divulgaram o evento, mas a instituição pagou para ter iluminação, porque precisava de iluminação, fez lá um espacinho para dar cafezinho, para chamar as pessoas, ter um relacionamento, e chegou lá na hora, o que aconteceu?
As expositoras falaram, bombou, mas eu não vendi. A outra falou também que não vendeu, a outra também falou que não. Uma deu o valor lá legal, mas você saiu perdendo. O evento foi praticamente 0-0, porque você gastou café, você gastou copinho de plástico, você gastou, fez o teu brechó dentro do bazar, fez, a instituição levou lá o brechó, vendeu o brechó, mas gastou, teve um custo com o frete. Então, ela ficou no 0-0. Então, antes de eu fazer um evento como esse, eu tenho que pensar como eu vou ganhar com isso. Então, por exemplo, se hoje eu vou fazer um brechó, já me dei mal no meu bazar, ó, já me dei mal, não vou fazer mais, porque o pessoal me enrolou, aí eu escutei só isso, o pessoal me enrolou, tudo 7-1, achando, fiz o evento, bombou, que não sei o que lá, a mulher no meio do meu dinheiro, eu falei, e aí você vai parar com o evento? Não, porque não deu certo, eu falei, não, agora você cobra pela mesa. Se você cobrar pela mesa, se ela falar, eu não vou pagar o valor da mesa, você sabe que não teve, realmente ela não teve lucro. Vai lá. Segundo evento da instituição, R$300 a mesa. Todas as expositoras foram. Por quê? Porque R$300 não foi tão caro para elas pela quantidade de produtos que elas venderam. E a instituição ganhou. Pela mesa de todas elas, R$300. Elas fizeram a propaganda da instituição, como a instituição também fez a propaganda do bazar, lá, e acabou. Todo mundo foi lá e pegou. Não, claro, Débora, eu faço, ajudar a instituição, R$300 a mesa, claro que eu pago. E pagou. As 15 pessoas. Então, assim, foi lá, olha quanto a instituição ganhou. Só 10 mesas, R$300, R$3.000, mais a mesinha lá, R$1.500. R$4.500, sem fazer muita força. E aí pagou sim, pagou lá, pela iluminação, deve ter pagado uns R$400, pagou pelo cafezinho descartável, deve ter dado uns no máximo R$100. Mas assim, gastou no total uns 500, mais o frete, no máximo chorando uns R$1.000. E ganhou limpinho 3.500. Mas o que eu estou dizendo com isso para vocês? Como eu falei, fontes. Eu já entendi que o bazar dá certo. Uma das fontes de recursos que eu vou ter no meu projeto é um bazar. Entendeu o sentido da coisa? Quanto tempo que eu vou fazer, isso vai depender da instituição. Dá para fazer no Dia das Mães, dá para fazer no Dia dos Namorados, dá para fazer no Natal, dá para fazer, não sei, isso vai depender de vocês. Mas a questão é, eu já identifiquei que eu consigo fazer um bazar no meu projeto. É uma das fontes de recurso na minha instituição. Eu já identifiquei que eu tenho pessoas, eu conheço pessoas, eu estou tendo um relacionamento com as pessoas e eu já consegui captar, tá, gente? A gente já mobilizou uma base de 50 pessoas que estão doando mensalmente, que são contribuintes mensal para a instituição, dando R$20. É muita gente? Não é muita gente. São 50 pessoas dando R$20, gente. Se a gente parar para pensar, ó, R$20 por 10 pessoas aí, 200. Mais 400, 600, 800, R$1.000. R$1.000 todo mês de 50 pessoas. Agora eu vou pensar o que, cara? Eu gasto 10. E eu sei que R$1.000 já é certo, que tem gente me dando ali 50 pessoas. Eu vou ter que conseguir mais pessoas. Porque eu já vi que as pessoas acreditam no projeto. Como eu vou conseguir mobilizar mais pessoas para pagar até um pouquinho mais pelo projeto? Para doar mais pelo projeto? Aí eu paro e penso, como eu vou fazer? Qual foi a estratégia que eu utilizei para estar trazendo essas pessoas para mim? Será que com essa estratégia eu consigo trazer mais pessoas? Eu já vi que bazar funciona. Agora eu vou ver se eu consigo fazer brechó. Eu já consegui 50 pessoas, já tenho R$1.000, já sei que eu consigo no mês 400, 4.500, vendendo, faço um brechózão dentro do bazar, sai 5, 6 mil reais. Ó, já praticamente em 2 eventos, no mês eu já consegui meus 10 mil. Então, assim, isso eu já sei, que no mês X eu consigo 10 mil. Agora eu tenho que conseguir nos outros meses. Então, assim, isso é minha estratégia. Isso é a minha fonte. Eu já sei que eu já tenho algumas fontes. Outra fonte que eu posso ter, editais. Mas é aquela coisa, eu sei fazer projeto, eu sei escrever projeto, eu sei quais são as necessidades da minha instituição para fazer um projeto, eu sei a documentação que necessita para se inscrever num edital. Então, assim, o que eu estou dizendo com isso? Para que eu possa captar aquela fonte, eu tenho que saber como é aquela fonte. E aí a questão que eu falo em relação
a gente está captando através de emenda parlamentar, parceria com o poder público, editais, como se fala? Editais, eventos, editar recursos internacionais, todas essas fontes, a gente tem ali uma competição. Por que eu falo competição? Eu vou ter que escrever um projeto que ele tem que estar muito bem escrito, eu tenho que ter o segundo ponto, os documentos todos, porque se faltar algum tipo de documento, eu vou sair, já vou ser desclassificada pela falta de documento, e eu tenho que saber muito bem o que eu vou escrever ali, para saber da minha instituição. Então, assim, para captar esse recurso que envolve a competição, a disputa entre outras instituições, eu já tenho a certeza que ali diminui muito a minha chance de ter recurso. Não quer dizer que eu não vou tentar, tá, gente? Eu vou tentar, porque a gente tem que tentar tudo. Mas eu tô dizendo para vocês o quê? Eu tenho que fixar em recursos que eu vou ter todo mês, porque eu sei que todo mês eu tenho 10 mil reais para pagar. Eu tenho que pagar a assistente social, eu tenho que pagar a psicóloga, eu tenho que pagar a menina, a diarista, eu tenho que pagar não sei o quê. Então, 10 mil reais por mês eu tenho que ter. Eu tenho que pagar tantas cestas básicas, comprar os leites. Então, não posso esquecer isso, que eu tenho que entender que os 10 mil reais que eu tenho para gastar no mês, que eu tenho que realmente dar para alguém, pagar todas as minhas contas, obrigatoriamente eu tenho que ter na instituição. Então, assim, um edital, ele não é certo de eu ter. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu tenho que me virar não é me virar, eu tenho que me organizar, me planejar para conseguir pessoas. Porque é uma das fontes, com certeza, que eu vou ter certa dentro do meu projeto. Pessoas. E segundo, como eu disse, as fontes de eventos, que eu sei que eventos, se eu fizer eventos, claro que eu vou ter que ir testando todos os eventos para ver quais eventos que eu posso fazer na minha instituição. Eu conheço, como eu falei, o projeto que eu trabalhava, a gente praticamente tinha evento todo mês. Então, a gente fazia bingo, bazar. Outra coisa que é muito bom para as instituições, gente, que era uma coisa que eu praticamente fazia todo mês, que era certo de ter R$1.000, 1.500, era rifa. Então, assim, todo mês eu fazia uma rifa. Claro que não só a rifa, eu tinha um dinheiro realmente. Uma coisa muito importante, gente, da gente fazer a rifa, é a gente fazer uma rifa com coisas que as pessoas se interessam, tá? Então, assim, como eu disse, são as fontes que eu tenho. A gente está falando aqui das fontes que a gente tem. E isso é uma coisa que vocês podem fazer. Ah, eu vou fazer de um liquidificador. Será que todo mundo quer um liquidificador? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que fazer coisas que as pessoas queiram, que as pessoas cobiçam. Uma bolsa de marca. Ah, Débora, mas eu vi lá uma bolsa de marca é R$200, cara. Eu vou vender 100 números. R$5, tu vai ter 500? A bolsa de marca é 200, você vai ter 300, pagou a bolsa. Entendeu? E também, gente, a gente não precisa fazer 100 números. A gente pode fazer muito mais. Se você tiver um bom relacionamento, ontem, deixa eu ver se a irmã... Eu acho que a irmã Francimara, se eu não me engano, acho que tu estava no Facebook ontem. Então, foi a irmã Francimara que falou com a gente que ela trabalha muito com rifa. Então, assim, que foi as rifas que eles fazem com que os beneficiários também colaborem vendendo essas rifas. E isso é muito bom, gente. Isso é importantíssimo. Se eu tenho, dentro do meu projeto, os meus beneficiários que colaboram junto comigo, eu estou dizendo que para você, se eu tenho 500 pessoas, 100 pessoas que estão ali, junto no meu projeto, eu falo, olha só, gente, cada um leva 5 números, e vocês tentam vender quando vocês voltarem semana que vem ou daqui a 15 dias, vamos ver quem vendeu. Gente, se tem 100 pessoas e as 100 pessoas venderam 5 números e os meus voluntários estão vendendo também, eu tenho muito mais recursos dentro do projeto. E aquela questão, eu tenho que saber também como eu vou fazer a rifa, como que eu vou fazer o sorteio, tem tudo isso. Mas a questão é, quanto mais eu interajo com os meus beneficiários, com meus voluntários, com os meus doadores, com a minha comunidade, que eu falo muito comunidade no sentido do entorno, meu bairro ali, eu faço o quê? Se eu for vender rifa, eu tenho a possibilidade muito maior de ter recursos dentro da minha instituição. Então, rifa é uma coisa muito boa da gente ter recursos lá pontuais. Ah, Débora, mas vender rifa todo mês, por isso que eu tô falando, a gente pode intercalar. Um mês eu faço um bazar, no outro mês eu faço uma rifa, no outro mês eu faço outra coisa. O negócio é, qual foi o seu planejamento? Qual foi a sua estratégia para você ter os seus 10 mil reais todo mês? Entendeu? E as fontes de recursos é a que vai te dizer. Eu não posso fazer sempre editais, que eu não sei se eu vou passar.
eu vou fazer uma parceria com o poder público. É uma coisa que não é pontual. É pontual e os recursos são restritos. Eu só vou poder pagar aquilo. E as outras coisas que eu vou precisar pagar? Eu tenho que conseguir dinheiro da mesma forma. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. Aqui, deixa eu ver aqui, Aparecida, Débora, eu sou presidente da Associação das Costureiras e Bordadeiras de Tangara, da Serra do Mato Grosso. Estamos com o espaço alugado, estamos precisando de parceiros para nos ajudar nesses primeiros 6 meses. Então, como eu disse, essa parceria, ou Maria Aparecida, você também, é aquela coisa, são 6 meses. No momento que a gente, como eu falei, o primeiro ponto da gente, o quanto eu vou precisar? Qual vai ser a sua parceria? A sua parceria, você vai precisar de uma pessoa, você quer uma pessoa, ou automaticamente você vai falar, cara, eu tenho um parceiro, qual é a parceria que eu vou fazer? Não necessariamente eu vou precisar de parceria. Eu vou fazer o quê? Eu vou captar pessoas, eu vou fazer eventos. Porque se eu não tiver a parceria, eu vou ter que correr atrás para conseguir o recurso. Entendeu? Então, assim, eu vou fazer rifa, eu vou fazer um evento, você é costureira, você pode fazer produtos para vocês venderem, você pode fazer, acho que o projeto, que é uma associação de costureiras e bordadeiras, vocês vendem coisas, então vocês podem fazer a venda de produtos via internet, mas aí também tem que calcular, como eu falei, tem que planejar quanto vai custar para enviar esse produto, dependendo do lugar que esse produto vai. Então, a gente tem que pensar também nesse ponto. Porque, assim, o precisar do parceiro, a gente sempre vai precisar. O precisar de recurso, a gente sempre vai precisar. Só que a questão é, a gente tem que planejar. Porque agora você sabe que 6 meses você vai precisar ir de recurso nesses 6 primeiros meses. E aí a questão é, qual o planejamento que você vai ter? Mas pode falar comigo, Maria, depois, no privado, que a gente cria aí uma estratégia para você, porque aí a gente tem que entender melhor seu projeto. Deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram aqui. Não, o Instagram que está o pessoal aqui, o pessoal do YouTube, agradeço a sua boa explicação, de nada. Abraão, Ana Paula, aqui, que magnífico. Ah, obrigada. Então, assim, a gente tem ali o terceiro ponto aqui, que é ter uma apresentação. Como assim uma apresentação, Débora? Eu falei o quê? Uma apresentação. A gente falou aqui, eu preciso saber quanto eu gasto. Eu preciso saber quais fontes que eu preciso e como eu tenho que captar. Mas, se a gente for pensar em qual fonte que eu vou fazer, eu tenho que pensar o que as pessoas querem saber da minha instituição. Então, eu preciso de uma apresentação. O que é essa apresentação, gente? É falar da instituição, tá? Então, exemplo, a gente vai mandar, eu quero ter recursos de empresas, tá? E aqui eu tenho um vídeo falando sobre como vender o seu projeto. A empresa, você não chega no primeiro momento e fala, eu vou captar de empresa, eu vou lá bater na porta da empresa X. A gente não faz isso. A gente tem que ter um relacionamento com essa empresa. Então, como eu disse, segundo ponto, a gente tem que saber qual é a fonte. Se eu vou captar de uma empresa, eu tenho que saber o que essa empresa quer. Eu tenho que saber quem é essa empresa. Eu tenho que saber se realmente ela trabalha com o meu público. Então, assim, muitas empresas hoje trabalham com a responsabilidade social, mas elas escolhem qual é a área de atuação. Então, trabalha só com crianças, trabalha só com meio ambiente, trabalha só com mulheres. Tanto, se vocês pararem para perceber, tem empresa de cosmético, tem uma grande empresa de cosmético aí, que tem uma revista. Não vou falar nomes, tá, gente? Mas vocês já vão identificar. Tem aí uma empresa que trabalha em cosmético. Ela trabalha com mulheres, só com mulheres. O projeto social, a responsabilidade social deles é com mulheres. Então, assim, eu trabalho com crianças, eu tenho que ter certeza se eles vão me atender, porque o foco deles é mulheres. Não quer dizer que eles não possam atender, mas o foco deles é mulheres. Tem uma empresa aí que trabalha em relação a... Acho que é no interior aqui do Rio, que é uma mineradora, alguma coisa assim. Ele só trabalha com pessoas no meio ambiente e geração de renda para adultos, né, esse tipo de coisa. Então, assim, eu trabalho com animais, eu não posso chegar lá. Então, assim, esse é o ponto, conhecer a minha fonte. A minha fonte é uma empresa. Eu tenho que conhecer essa empresa antes de chegar nessa empresa. E antes de quando eu chego nessa empresa, eu não vou chegar e falar, opa, fulana de tal do projeto X, tu não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Mandar um e-mail. E antes que eu mande um e-mail, eu vou entrar em contato.
Oi, meu nome é fulana de tal, meu nome é fulana de tal, da instituição tal, eu gostaria de mandar a nossa apresentação, porque eu vi que vocês trabalham com responsabilidade social, eu gostaria de saber se vocês querem patrocinar o meu projeto. E aí você vai lá e fala, tá, manda um e-mail para fulana do marketing, ou manda para o setor de responsabilidade, ela vai lá e vai mandar, e eu pego o e-mailzinho. Só que aí, quando eu for mandar o meu e-mail, eu tenho que falar como eu vou escrever esse e-mail. Como que eu vou dizer para essa instituição quem sou eu? E muitas dessas empresas, elas têm o quê? Elas vão ver o e-mail, mas a gente tem que mandar uma apresentação. E a apresentação, ela é importante. A apresentação, eu estava conversando no outro dia com uma pessoa que mandou para mim dar uma olhada, e aí eu questionei a apresentação deles. Por que eu questionei a apresentação? A apresentação deles era muito legal, falando, desenvolvimento do projeto. Gente, eu fiquei, isso é um portfólio que você não vai mandar para ninguém, né? Isso é seu, né? Isso é individual, é só para a gente saber, né? Aí ele falou, não, eu mando para algumas pessoas. Gente, era um portfólio com quase 100 páginas, um monte de foto. Eles, por ser, a gente coloca no estatuto, o estatuto deles era totalmente sem vínculo religioso, porém algumas fotos representava o vínculo religioso da instituição. E aí eu falei, olha só, você está mandando um portfólio desse para a empresa, primeiro a empresa não vai... Opa! Cara, ia puxar um agora. Desculpa, gente. Quase. A câmera aqui quase virou, gente. Peraí. Tem que botar alguma coisa aqui atrás, sabia? Ai, gente, desculpa. Gelei aqui agora, gente. Nossa, a minha câmera quase virou, gente. E se eu não tivesse segurado, ela tinha caído no chão. Eu até suei, gente. Mas vamos lá, desculpa, gente, falha técnica. Suei aqui, gente. Então, a gente tem que ter uma apresentação. E a apresentação que a gente tem que fazer do projeto... Me assustei, gente. Desculpa. E a apresentação que a gente tem que fazer do projeto tem que ser, nesse momento, não tão simplificada. Porque quando a gente for quando a gente for na empresa, e aí, como eu falei, se vocês quiserem, vai ver o videozinho lá, como vender sua empresa, como vender o seu projeto. Eu fiz um pitchzinho, ensinei vocês a fazer um pitchzinho, que o pitch é uma documentação, uma apresentação de 5 a 6 páginas, tá? Então, assim, a questão é, quando eu mando uma mensagem para essa empresa, eu vou mandar com a apresentação da instituição. E essa apresentação da instituição, ela pode ser um pouquinho mais ampla. Pode ter, sei lá, umas 20, 25 páginas. Porém, a maioria dessas páginas tem que conter muitas fotos. Não estou dizendo que você vai mandar 25 páginas de foto, não. Mas ela tem que conter algumas fotos para a pessoa se identificar com o projeto. E aí, o que tem que ter nessa apresentação, Débora? Gente, vocês vão falar quem é a instituição, aquela história da instituição. Tem que contar quais foram os resultados que a instituição alcançou até o momento. Tipo, vocês podem falar, são 10 anos de atuação e nós já conseguimos fazer tanto, isso tudo. Só no ano passado nós fizemos isso, isso, isso. Vocês podem falar isso. Mas é bom a gente mostrar os resultados da instituição. Mostrar um depoimento de uma família, de uma criança, ou, de repente, se vocês trabalham com animais, trazer o resgate desse animal, como ele chegou e como ele ficou, ou ele foi adotado. Então, isso é interessante mostrar. Então, assim, são algumas coisas que tem que ter na apresentação e as pessoas, às vezes, esquecem e fazem uma coisa, um portfólio com 50 mil coisas que acabam prejudicando vocês, tá? Então, terceiro ponto é ter uma apresentação bem desenhada, bem escrita. Então, esse é o nosso terceiro ponto para que a instituição consiga ter uma boa captação de recursos. E, claro, a gente tem aí o pontinho extra, que é o quarto. O que é o quarto, gente? É saber falar. Não necessariamente é saber falar corretamente, gente, não é isso, tá? O saber falar, como eu até falei aqui com a irmã Francimara, é você saber conversar, você saber induzir, você saber motivar, você tocar na pessoa. Porque, assim, você chegar e mandar uma pessoa, por exemplo, eu já fui fazer várias captações de recursos de empresas, várias não, algumas, várias, assim, nossa, algumas captações de empresa. E, assim, quando eu falava do projeto, todo mundo falava, nossa, você ama o projeto.
E é isso, as pessoas têm que ver o brilho no olhar da pessoa, a pessoa tem que ver que você chegou e falou, não, vou contar um pedacinho assim do que eu falava para as pessoas, eu falava, olha gente, eu trabalho no instituto e com 50 crianças, onde a gente trabalha com crianças com doenças crônicas, do todo o Rio de Janeiro, mas especificamente atendidas nesse hospital. E uma coisa que eu falava sempre para as pessoas, que marcava muitas pessoas, era a gente dá o lanche, a gente tem atendimento, mostrava as fotos para as pessoas. E aí eu falava, uma coisa que sempre marcou aqui, que chega realmente a me emocionar, foi no dia que essas crianças estavam comendo hambúrguer. Um monte de crianças comendo hambúrguer, tinha um parceiro que dava hambúrguer lá. E aí uma das crianças falou, nossa tia, eu sempre quis comer um desse. E aí você olhar e falar, cara, eu sempre quis comer um desse. E eu fiquei, então aquilo me arrepiou. Eu falei, cara, eu praticamente toda semana eu tô comendo um hambúrguer e aquela criança de 10 anos falar que ela nunca tinha comido um hambúrguer. E era aquele. E aí você pensava, nossa, era um pão com queijo e o hambúrguer. E a criança estava comendo aquilo com uma vontade. E aí ela falava, nossa, ainda vem com refrigerante. Aí a latinha, não vou fazer a propaganda mais uma vez, a latinha lá e falava, nossa, estou me sentindo na propaganda, na TV. Aí a menina, sério? Eu falei, cara, e quando eu conto isso, gente, chega a me arrepiar, porque eu tava ali, eu via. E assim, aí a menina, caramba, que legal, poxa, o que vocês fazem? Eu falei, pô, você tem que ir numa festa de Natal para você conhecer, vem num dia de atendimento. E eu sempre fiz com que as pessoas fossem no dia de atendimento da instituição. E eu acho isso uma coisa muito interessante. Se vocês vão captar, se vocês querem ter pessoas dentro do seu projeto para ver o que vocês fazem, um dia que eu falo, não necessariamente vocês precisam trazer as pessoas para dentro da instituição. Vocês podem levar 1 minuto da vida de vocês, realidade do projeto, numa praça pública, para as pessoas conhecerem o projeto. E naquele momento, as pessoas vendo aquela situação, elas falam, cara, que projeto lindo. Eu fui num projeto que eu pedi para as pessoas fazerem, foi isso. Não estou conseguindo, não estou conseguindo, não estou conseguindo. E eles faziam teatro, fazia poesia, esse tipo de coisa. E aí eu falei, gente, faz uma apresentação na praça faz um sarau. Quando tiver anoitecendo assim, vocês colocam uma meia dúzia de criança, fala assim, do nada, né? Começa a falar fulaninho, lá, e começa a fazer a poesia, entra outra menina e fala, e que não sei o que lá. E aí foi o que eles fizeram. No meio da praça, os meninos começaram a falar, recitar lá poemas, e de repente as pessoas começaram a chegar, e as mães chegando também para ver as mães das crianças, né, com outras crianças. Daqui a pouco a praça tinha mais 100 e poucas pessoas, olhando eles recitar, e daqui a pouco a menina parou e falou, olha, gente, a gente é do projeto tal, que fica na rua tal, isso aqui é um pouco do nosso trabalho, a gente trabalha com isso. Ali, aquele espaço começou a entender o que aquele projeto fazia. Então, assim, não necessariamente eu preciso levar as pessoas para dentro do projeto, mas a questão é, ali no caso do projeto onde eu trabalhava, as pessoas chegavam no projeto para perguntar. Muitas pessoas me ligavam, falavam pela primeira vez, vem aqui, conhece o projeto, um dia de atendimento, dia tal. Por quê? Porque vê o que está acontecendo. Isso era bom, isso é muito bom, as pessoas veem o que está acontecendo. E como eu disse, se você vai captar recurso numa empresa, você já mandou o seu... ou uma empresa, ou uma pessoa que está ali, ou você vai estar num evento e você vai falar com as pessoas. Esse é o tato, gente. É você saber falar, é você trazer o sentimento de que aquele projeto é importante. O que vocês fazem está mudando vida. E como eu disse, tem que saber falar. Eu não preciso saber falar corretamente, eu posso estar com os verbos errados, não sei conjugar o verbo. Às vezes eu estou aqui com vocês, às vezes eu como um plural. É assim, porque eu sou desse jeito, eu penso muito rápido e sai errado mesmo. E aí... pode ser desse jeito, mas como você vai falar e como você vai motivar, emocionar essa pessoa, às vezes só você sabe. Então, quando eu ia para falar com uma empresa, às vezes eu falava, nem apresentava o pitch, gente. Eu chegava lá e falava, eu trouxe a apresentação, posso apresentar? E a gente nem feriava com slide, nada disso não, era papelzinho mesmo. Se ele quisesse botar slide, a gente botava lá, mas era maioria papelzinho. E, não, conversa eu falava, olha... poxa, o projeto é tal, tem que ver o senhor, que não sei o que lá, se eu chegasse lá, trazendo a pessoa para aquele momento. E aí a pessoa falava, sério? Eu falava, pô, lá. Então, esse é um quarto ponto para vocês realmente, a gente está falando só de terceiro, quarto ponto para que aconteça realmente a captação de vocês, que vocês tenham sucesso. Vocês têm que falar com pessoas, mas a pessoa que vai estar falando com essa pessoa, ela tem que saber a importância do projeto, ela tem que ter a história, ela tem que motivar a pessoa. E como eu disse, qualquer um sabe motivar a gente. Mas a diferença é, se você tem um projeto e tá todo mundo ali, que as pessoas não querem nem saber,
meu voluntário, meu beneficiário, ninguém, todo mundo é chato, todo mundo não sei o quê. Então, as pessoas vão lá no projeto, o beneficiário, ele pega o benefício dele e vai embora. Ele vai lá e participa da atividade e vai embora. Se ele não tiver aquele amor do projeto, ele não consegue captar para você. Porque, como eu disse, o beneficiário, ele é um ótimo captador da instituição. Porque ele vai o quê? Divulgar a instituição para você. Se ele não gosta da instituição, se ele acha que a instituição está ali só para dar para ele, e ele acha que ele não precisa dar nada para a instituição, que não é uma troca, tá, gente? Não estou dizendo que troca, nada tem troca. Mas é aquela coisa o quê? A pessoa vai doar. A questão é que, como eu falei, eu conheço outro projeto, são vários projetos que eu conheço, que eu trabalho, e tem projeto que eu falei, estudou, fez o pré-vestibular, foi aluno do pré-vestibular, 2 anos depois de estar na faculdade, fazendo português, já está quase se formando, a pessoa volta. Por quê? Porque ela quer retribuir. Eu passei aqui 1 ano, 2 anos estudando, fiz atividade tal, depois eu comecei a estudar o pré-vestibular, passei numa faculdade para matemática, para química, para física. Poxa, eu quero vir retribuir o que vocês fizeram comigo. E às vezes o beneficiário ele não precisa nem sair do projeto, ele está ali ainda, ele fala, cara, sem o projeto, nada disso estaria acontecendo. Eu vou divulgar o projeto para a instituição. Então, alguém pergunta, pô, tu trabalha você é do projeto tal, você conhece? Poxa, eu conheço, poxa, eu estou beneficiado lá, eu faço aula de matemática, poxa, eles atendem muito, os professores são muito legais, você tem que ver. Aí a pessoa fala, pô, legal, pô, tu tem que conhecer, nossa, fulana de tal. E aí o cara vai falando, fulana de tal, a tia tal, o cara vai falar, pô, sério? Ele vai começar a envolver ali, ele pode falar, eu não vou dar dinheiro nesse momento, mas eu posso chegar lá e dar as roupas que eu tenho, que eu não estou usando mais. Eu posso dar cesta básica, eu posso dar leite, eu posso contribuir com material escolar. E como eu disse, é o recurso que a gente deixa de gastar na nossa instituição. E aí a gente faz o quê? Eu preciso de 10 mil eu tenho todo mês. E eu estou ganhando produtos, o qual não vou precisar comprar, e eu vou botar o quê? Lá na minha continha. Para que eu comece a fazer um fundo para a instituição, de quando necessariamente precisar numa hora, a gente pode utilizar. Então, gente, esses 4 pontos que eu falei aqui para vocês é fundamental. Então, deixa eu até falar para vocês, gente, curte, compartilha e passa aí essas mensagens aí para vocês, que agora a gente vai falar como eu vou fazer isso nesse momento, tá? Deixa eu ver aqui. De nada, Siciliano. Maria, oi, cheguei agora. Depois eu quero que você venha falar comigo mais sobre a apresentação. Tá, falo sim, Maria Aparecida. Joel falou que usou esse método aqui na ONG, Nova Visão, Projeto Amar, e sempre deu certo. Parabéns por essas palestras, pois era para projetos atuais no dia de hoje, é muito importante. Show, obrigada, Joel. Que bom. Depois você fala com a gente, Joel, de falar como está sendo aí o seu trabalho na tua instituição, que aí é bom que outras pessoas que veem que o trabalho dessa forma pode também motivar aqui o pessoal. Então, vamos marcar aí alguma coisa para você falar com a gente, tá bom, Joel? Então, assim, o Joel falou aqui que ele está usando esses que eu estou falando para vocês aqui, ele usa muito na instituição dele, está dando super certo. Então, mas é verdade, como eu disse, eu trabalhei mais de 7 anos, quase 8 anos dentro de uma instituição, direto na instituição, e praticamente há 1 ano e meio eu estou trabalhando com outras instituições e que estão seguindo isso. E quando a instituição começa a seguir o que eu estou falando, começa a seguir alguns passos que eu estou dizendo, dá certo. Então, assim, vamos começar, gente. É a mesma coisa. Tem gente que fala comigo, pô, Débora, eu estou seguindo isso mesmo, tá dando certo. Então, gente, se vocês estiverem seguindo, estiver dando certo, fala aqui, ó, Débora, tá dando, tá show de bola, tá acontecendo, que é bom vocês darem um feedback para outras pessoas que estão escutando, às vezes, não quer fazer a mesma coisa. Se vocês que estão aqui estão seguindo esses passos, estão seguindo o que eu estou falando para vocês e tá dando certo para vocês, é legal vocês darem um depoimento para as pessoas também, falar, Débora, tá dando, eu quero falar, que não sei o que lá, que é legal isso aí, para as pessoas seguirem e ver que tá dando certo para vocês. Mas uma coisa é certa, gente, não é que só porque tá dando certo para um que vai dar certo para outro. E outra coisa muito importante, quando eu disse em relação a esses 4 pontos aqui que a gente falou, é sempre a gente estar voltando, tá? Fiz o meu evento, não deu certo, eu tenho que revisar e por que não deu certo para que ele dê na próxima. Uma coisa que acontece nessa parte de evento é que as pessoas fazem o primeiro, não deu certo, não dá certo, nunca mais eu faço. Não retorna, não faz uma avaliação para ver o porquê não deu. Então é importante que vocês saibam disso. Não deu certo, não é que não tenha que tentar novamente. A gente tem que fazer uma avaliação para ver os pontos que deram errado, para que a gente possa consertar e ter um segundo evento para ver como vai funcionar. Então, assim, normalmente eu falo sempre 3 vezes. A gente faz a primeira,
vê o que deu errado, faz a segunda, vê que dá errado, faz a terceira para ver que dá errado. Se a gente vê que não está dando certo realmente, aquele não é para gente. Então a gente vai testar outro evento. Mas sempre testa a primeira, a segunda, a terceira e sempre vendo os eventos. Sempre tendo uma avaliação desses eventos. Então, como eu disse, como eu vou fazer isso, Débora? Como eu chego a entender o meu projeto? Primeira coisa, vocês têm que chegar agora, nesse momento, não nesse momento agora, mas parar no seu projeto e fazer o levantamento do quanto vocês gastam. Ah, eu vou gastar X? É o levantamento de verdade, tá, gente? Esse levantamento é quais são os custos da instituição? Luz, água, telefone, aluguel, os benefícios que vocês compram na instituição, o real valor da instituição. E aí vocês vão criar as estratégias. E como eu disse, as estratégias são as fontes que vocês vão precisar. Como eu disse, as fontes que a gente precisa oficialmente, nesse momento, que a gente consegue recursos rápidos e que são recursos realmente que não vão ser pontuais, é a gente captar pessoas, a gente fazer eventos, ok? A gente está fazendo aí rifa, a gente está vendendo produtos, então a gente sempre fala isso para vocês, um brechó, fazer uma geração de renda no projeto, para vocês estarem fazendo algum serviço ou produto, que isso tem a ver com sustentabilidade da instituição. Então, isso tem a ver com o desenvolvimento do projeto. Então, criar essas estratégias para essas fontes de recursos mais acessíveis é muito melhor. E nisso a gente vai se preparando para a gente pensar nas fontes de recursos onde tem a real competição, que são emenda parlamentar, que são emenda, parceria com o governo, editais. Ali a gente tem que ter um preparo maior. Então, esse preparo maior, a gente pensa em quem? Eu não sei muito bem. Eu vou fazer o quê? Eu vou para os meus recursos humanos. Eu vou pedir voluntários para que eles possam fazer para mim. Então, quando eu vou pedir voluntário, eu vou fazer as minhas campanhas. Para fazer as campanhas, eu tenho que precisar colocar lá o que essa pessoa vai fazer, tá, gente? Muito importante, eu vou procurar um voluntário, mas não necessariamente o meu voluntário precisa ser presencial. Hoje a gente está num mundo totalmente digital, a pessoa não precisa ir no seu projeto, mas muito importante que essa pessoa assine o termo de adesão. Então, ela vai no seu projeto pela primeira vez, assina o termo de adesão, você coloca lá na sua pastinha e essa pessoa começa a trabalhar remoto, online, contigo. Mas aí você tem uma pessoa que escreva o projeto para você, que entenda como se faz, você vai fazendo as outras partes, que é ter a documentação e mandar para jogo ali o teu edital, aquele teu projeto. Então, a gente pensa dessa forma. O terceiro ponto, como eu falei para vocês, eu falei muito rápido, peraí que eu vou respirar, gente. O terceiro ponto que eu falei para vocês é ter essa apresentação. Então, a gente, como eu disse, vocês levantou os dados dos gastos de vocês também têm que levantar quais foram os resultados, qual é o seu público, quais são os seus beneficiários, né? Crianças, adolescentes, idosos, isso é com vocês vão botar lá nessa apresentação com quem você trabalha, trazer alguns depoimentos, trazer quais são as certificações que vocês têm, trazer quais são os parceiros que vocês têm, que isso é importante. Ah, eu quero fazer uma parceria com a empresa X, uma empresa gigante. Cara, quem é o teu parceiro? Como que eu vou fazer uma parceria contigo que não tem nenhuma prova com quem você fez uma parceria? Então, é sempre bom a gente começar com parceiros pequenos. A gente não precisa escolher logo uma empresa internacional. A gente escolhe aquelas empresas que estão perto da gente. A lojinha do São Miguel. Pô, é uma padaria. As pessoas conhecem a padaria, tem um nome. A gente bota lá, padaria do São Miguel, ele é meu parceiro. Fulaninho de tal é meu parceiro. Beltraninho é meu parceiro. Você vai criar ali um grupo, uma listinha de parceiros que a gente fala, são os parceiros nível ouro, que são baixinho, bronze, depois você faz um prata, depois você faz um ouro, depois você faz um platino. Mas é aquela coisa, a gente tem que ter um parceirozinho ali para a gente estar falando com aquele cara que tem outras empresas que estão dando parceria com a gente. E o quarto ponto, como eu disse, é o saber falar. A gente tem que saber motivar, a gente tem que saber emocionar, a gente tem que trazer essa pessoa para dentro do projeto. Então, é muito bom que quando você for falar para as pessoas, ou outras pessoas falem do projeto, essas pessoas acreditem no projeto. Então, como eu disse, é muito importante a gente ter um bom relacionamento com os nossos beneficiários, um bom relacionamento com os nossos voluntários, porque eles são pessoas que vão propagar o nosso projeto. Não vai ser só a presidente que vai falar, que a única que capta recurso é a presidente. Não dá, gente. Os nossos voluntários, os nossos beneficiários, eles também podem fazer isso com a gente, mas eles só vão fazer se realmente eles gostarem do projeto. Então, esses 4 pontos são fundamentais para a gente ter sucesso no nosso projeto. O quanto a gente gasta, o que a gente faz e como que a gente vai captar. Ok, gente? Deixa eu falar aqui, tô vendo aqui, dicas excelentes, resultados positivos. Obrigado, Instituto Paz e Amor. Aqui o J. Lobo falou aqui, os projetos sociais devem ter diferença, devem apresentar algo de fato, chama atenção.
informações ricas, fundamentais e técnicas para que os empresários tenham um projeto visto. Sim, sim. Não sei se você chegou a ver aqui, Jota Lobo. Logo no começo do vídeo, eu falei que eu já fiz um vídeo falando sobre como vender o seu projeto. E nesse vídeo, como vender o seu projeto, eu até falei sobre isso. A gente precisa de um diferencial. A gente não... É importante, nesse momento, como tem vários projetos que pedem, Débora, estou precisando saber como eu vou fazer uma captação, a gente pelo menos tem que ter o básico. Muitos projetos não sabem ter o básico, o como vai captar, o ter esse emocional, o como vai dizer com as pessoas ainda não sabem desse ponto. Então, assim, é muito difícil você falar do seu diferencial antes de você falar de quem você é. Se eu não sei nem quem eu sou direito, quanto eu gasto, o que eu faço, não tem, na verdade, como apresentar o diferencial, porque, na verdade, eu não sei nem o que eu faço. Então, é muito importante que a gente comece com esse básico. O que eu faço, quanto eu gasto, quais resultados que eu estou atingindo, que aí depois eu dou um passo atrás e falo a diferença do meu projeto para os demais. E aí eu tenho um passo à frente. Mas se no momento eu não tenho nada, se eu não sei nem como eu chego nesse passo, a gente tem que saber primeiro como a gente chega. Por isso que eu dei até a informação. Vai lá, vê o vídeo, como vender o nosso projeto, que tem todos os toques ali relacionados do que o nosso projeto tem de diferencial, porque isso é fundamental. Não basta só a gente chegar e falar, olha, os 2% que a empresa tem, porque a empresa, de certo modo, ela sabe disso. Não basta a gente chegar na empresa e, na verdade, não saber nem quem é a empresa. Na verdade, eu não sei nem o que eu vou falar com a empresa. Então, assim, nesse momento aqui, como eu disse, a gente está falando aqui para ter sucesso nesse momento, para chegar nessa empresa, para tentar fazer alguma coisa, a gente tem que começar com isso, saber quem é o projeto, quanto ele gasta, quais estratégias que eu vou ter que seguir para eu conseguir o recurso que eu preciso necessariamente, para depois eu pensar no que não está dando certo e ver realmente o que é necessário. E aí, essas estratégias que eu vou criar é começar a fazer o meu diferencial. Porque não adianta eu fazer um diferencial sem mostrar o básico das instituições, entendeu? Deixa eu ver aqui, é disponibilizar os recursos que precisamos até a forma mais fácil de diferenciar entre o... Não, sim, tem várias formas, mas é aquela questão. Por exemplo, hoje a gente tem como você fala no Facebook, como você fala no Instagram, isso é um diferencial para muita gente, porque tem muitas instituições que não têm redes sociais, que não têm site. Então, às vezes, o diferencial de uma instituição é só isso. Ela só tem um site. Entendeu? Às vezes isso já é um diferencial enorme. E como eu disse, o diferencial não é só necessariamente isso. Exemplo, eu falo muito do projeto Débora Quero Ser Feliz, que é um projeto que eu faço também um assessoramento aqui. Ele trabalha não somente com a educação e a cultura. Ele trabalha com pré-vestibular, trazendo com que essas crianças do pré-vestibular tenham um ensino totalizado. É tudo interdisciplinar, eles vão fazer um passeio uma vez no mês, vai conhecer o Rio de Janeiro, através do Rio de Janeiro, o professor de matemática fala, eles vão calcular a altura da igreja, e o outro vai calcular a área que o sol está batendo. Nossa, eles aprendem a forma, a metodologia para eles ensinarem os alunos é o diferencial deles. Então, o número de aprovação que esse projeto tem é muito grande comparado com os demais que faz pré-vestibular. Então, assim, o projeto deles, os resultados é 40%, 50% dos alunos passam. E, normalmente, pré-vestibular normal, assim, os comunitários, que eu estou dizendo assim, até mesmo os pré-vestibulares pagos aqui, o índice é de 15, 20, 25%. Entendeu? Então, assim, o diferencial muito grande deles é esse. A metodologia da instituição. E eles têm várias empresas que patrocinam ele por causa desse diferencial. Então, assim, são coisas assim que a gente tem que saber os poucos. Então, antes da gente apresentar o nosso diferencial, a gente tem que apresentar o nosso básico ainda. Saber como eu falo isso. Para depois, a gente vai saber realmente o nosso diferencial quando a gente souber o nosso básico. E aí a gente começa a... entendi o que eu faço, como eu faço, para que eu faço. Poxa, eu faço de uma forma tão diferente dos outros. E aí, através disso, que as pessoas normalmente notam. Porque as pessoas, às vezes, só estão querendo o resultado da instituição e, às vezes, elas não dão nem o resultado que elas dizem que vão fazer em relação àquilo que está escrito no estatuto. Então, assim, é um pouquinho complicado. Eu falo assim, falando isso para você, que acredito que o seu projeto já seja um pouco mais amplo, que tenha mais gente, esse tipo de coisa, você já está um pouco mais à frente. Mas é que a gente vê que tem muito projeto que ainda está um pouquinho, como se fala, está começando agora, ou ainda está faltando algumas coisas, então a gente começa bem do básico, para que daqui a pouco a gente vá ampliando isso aqui, tá? Mas assim, gente, deixa eu falar aqui pro pessoal do Instagram, ele vai me cortar. E eu já tô dando boa noite para vocês. E não esquece, semana que vem a gente tem live novamente. Vai chegar coisa nova aí para vocês. Muito obrigada, pessoal do Instagram. Boa noite.
Então, gente, como eu estava falando, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui do pessoal aqui. Show. Então, gente, quero também dar para vocês boa noite. A gente vai estar aí, bom final de semana também. Segunda-feira a gente está aqui novamente. Mas, como eu disse, semana que vem a gente vem com novidade aí para vocês. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite.